Glória a Jesus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, é com grande alegria que estou aqui nesta noite. Glorifico grandemente ao nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor, por esta oportunidade de estar na casa dele e a oportunidade de estar junto com os irmãos. Estou muito alegre por esta oportunidade, muito feliz com o nosso Deus, pois o Senhor sabe de todas as coisas, meus irmãos. E o Senhor é aquele que trabalha, aquele que renova, aquele que liberta e faz grandes coisas em meio ao seu povo. Amém? Eita, Senhor! Meus irmãos, quero agradecer grandemente a vida do pastor Francisco, Deus abençoe pela oportunidade, também a nossas irmãs pela confiança, Deus abençoe grandemente, ao nosso irmão pastor Sivaldo, que foi o canal de bênção que nos trouxe até aqui. Agradeço grandemente ao nosso Deus pela oportunidade de estar junto com os irmãos. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, essa linda mulher que Ele me presenteou e colocou ao meu lado, pois é um canal de bênção na minha vida, uma mulher de oração, uma mulher onde Deus trabalha grandemente e fala grandemente a minha vida. Agradeço grandemente a vida da minha sogra também a Deus, porque é uma mãe na minha vida, uma pessoa que tem me ajudado muito, cuidado de nós, em todo o tempo correspondido conforme a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Trago aos irmãos um abraço do meu pastor, o pastor Gisiel. Ele mandou um abraço a toda a igreja, ao pastor Francisco. Trago também um abraço da esposa dele, a nossa irmã Itamar. Agradeço os obreiros da casa e todos os membros que aqui estão. Meus irmãos, antes de pregar a palavra do Senhor, eu senti a presença do Senhor, meus irmãos, desde quando adentrei esta casa, esta igreja. Quando eu dobrei os meus joelhos, comecei a tremer todo e falar com Deus. E o Senhor me falou grandes coisas ao meu coração. Irmão, eu quero te entregar algo da parte de Deus. O Senhor te diz nesta noite: continue firme, continue forte na minha presença e fazendo a minha obra, porque eu sou contigo. Fui eu que te chamei, fui eu que te separei, fui eu que te busquei, e você sabe de onde eu te tirei e trouxe a minha presença. Não é quantidade que eu quero, mas que corações firmes na minha presença e cheios da minha presença. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E os louvores de vocês sairão mais lindos do que muitos podem pensar e esperar. Amém? Meus irmãos, quando eu vi este menino tocando bateria, meu coração se alegrou de uma forma que o Senhor sabe aquilo que Ele tem para a sua vida, meu jovem. Continue firme nos caminhos do Senhor, porque Ele vai te usar grandemente. É o Senhor que faz estas coisas sobre a sua vida. Foi Ele que te colocou ali, é Ele que te ensina, é Ele que todos os dias mostra-te o caminho. Obedeça aquilo que o Senhor tem para a sua vida, pois Ele é contigo. Amém? Meus irmãos, sem perda de tempo, abra vossas Bíblias em João capítulo de número 1. João capítulo de número 1, versículo de número 1. Iremos ler até o versículo de número 5. Todas as minhas pregações eu gosto de trazer o título a eles, e hoje, falando com o Senhor, sentado à mesa, preparando esta palavra, o Senhor deu este título: o verbo é a salvação. Amém? Logo após João capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 5, iremos ler Gênesis, também capítulo de número 1. Amém? E diz a palavra do Senhor assim, a epígrafe do texto vai dizer: o verbo se fez carne. Versículo de número 1:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Abra por gentileza Gênesis capítulo de número 1. Versículo de número 1. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero começar em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, onde no início, no primeiro versículo, a gente vai entender que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas para tudo ser criado, há necessário um princípio, há necessário um começo, há necessário um primeiro passo para que Deus venha trabalhar. Deus começou a fazer os céus e a terra. Deus teve o cuidado, o amor, o carinho de fazer tudo perfeito para o povo de Deus. Ele criou os céus e a terra, só que a terra era sem forma e vazia. Provavelmente você pode não entender, mas da onde Deus te tirou, da onde Deus te resgatou, você era sem forma e você era totalmente vazio na presença de Deus. E Deus te resgatou das profundezas do pecado, te trouxe para a presença dele, e aí Deus começou a trabalhar sobre a sua vida. Ele foi trabalhando cada uma das situações que ele precisava. Ele trabalhou o seu coração para que você pudesse receber o Espírito Santo de Deus, pois aquele que recebe o Espírito Santo de Deus não age nem anda mais em trevas, pois aquele que anda em luz, as trevas não podem andar junto. É necessário entendermos que é necessário fazer uma escolha nas nossas vidas. Não há como atendermos a tuas situações na presença de Deus, ou atendermos a vontade de Deus, ou atendermos a vontade do homem do mundo. Mas quando Deus nos resgatou, quando Deus nos chamou, quando Deus nos separou, Ele falou: agora tu és meu, fui eu que te criei, fui eu que te remi, fui eu que te separei, fui eu que te libertei, e eu vou te usar na minha presença, conforme a minha vontade. E tudo que Deus faz, Ele é perfeito, meus irmãos. Deus não deixa nenhuma brecha naquilo que Ele faz. Quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e habita dentro de você, não há possibilidade das trevas entrar e das trevas fazer morada. Ou fica as trevas ou fica a luz. É uma separação, é uma escolha, é uma decisão que temos que tomar em nossas vidas. Não há para como andar conforme a vontade do mundo. Não há como fazer a vontade do mundo e agradar a Deus. Ou agradamos o mundo, ou agradamos o Deus que nos chamou. E Ele te diz nesta noite: não temas, porque fui eu que te chamei. Não temas, pois fui eu que te remi. Não temas, pois fui eu que te separei. E aonde pisarem as plantas dos vossos pés, tu serás
sua criação, Deus fez jorrar uma fonte de água viva, água que vem dele, e aí você não tem mais sede. Aquilo que era sem forma e vazia, agora tem uma forma, que é a forma e semelhança de Deus, pois Deus disse: formamos e fazemos o homem em nossa imagem e semelhança. Você foi formado, criado com a imagem e semelhança de Deus. Um homem e mulher pura, um homem e mulher de coração bom, um homem e uma mulher de coração e caminhos verdadeiros junto ao Senhor. É necessário entendermos que o Espírito Santo de Deus, ele não vai viver conforme a vontade do mundo. Por isso que lá no capítulo de número 1 e no versículo de número 3, a palavra de Deus vai dizer: e disse Deus, haja luz, e houve luz. No versículo de número 4, a palavra vai dizer: e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Não adianta andar com vários amigos e Deus se separando, e você todas as horas tentando trazer essas pessoas novamente para perto de ti. Mas o Senhor te diz nesta noite: amizades irá perder, amigos que muito viam na sua vida e andavam junto contigo, andam na luz contigo, mas você não andará nas trevas com eles. Amigo bom, meus irmãos, é aquele que dobra os seus joelhos contigo, ora, clama ao Senhor, pede ao Pai e chora contigo em todo o tempo. Não somente aqueles que se alegram, pois o Senhor nos chamou para estarmos juntos todos os tempos, seja na alegria, seja na abundância e seja na dor, mas o Senhor sempre estará conosco. Glórias a Deus, aleluias. Mas, como eu falei no início, quando há uma brecha, quando há uma possibilidade, o inimigo ele trabalha, pois ele trabalha para tentar nos derrubar, ele trabalha para tentar nos tirar da presença de Deus. E foi assim que a serpente fez com Adão e Eva. A serpente não precisou de muito espaço, ela precisou somente entrar no jardim e colocar uma plantinha de dúvida na mente de Eva, onde fez ela pecar. Muitas vezes ouvimos muitas pessoas do mundo, ouvimos muitas pessoas que não querem nos levar para a presença de Deus, e deixamos essas pessoas plantarem dúvidas sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu posso te dizer com toda a certeza absoluta nesta noite, que o nosso Deus, Ele te chamou para dar em luz. O nosso Deus, Ele te chamou para andar na palavra dEle. O nosso Deus, Ele te chamou para andar longe das trevas, mas para ser a luz deste mundo e trabalhar conforme a vontade dEle em todo o tempo. Meus irmãos, muitos precisam ouvir a palavra de Deus, mas hoje, infelizmente, não ouvimos mais pessoas pregando sobre Jesus Cristo, não ouvimos mais pessoas pregando sobre salvação, não ouvimos mais pessoas pregando sobre escolha, decisão, separação, porque muitos têm medo de a palavra não agradar ao coração do homem. Mas eu te digo nesta noite, não estamos para agradar o coração do homem, mas sim para agradar o coração daquele que nos chamou e nos remiu do pecado. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Você sente a presença de Deus nesta noite, meus irmãos? Oh, glórias. Eu me treino todo neste púlpito pregando a palavra de Deus, porque precisamos ser fiéis e temente ao chamado que Ele tem para as nossas vidas. Não temos que pregar bem
que grandes coisas tem sobre a nossa vida. Você pode não ter visto com seus olhos humanos, você não pode ter contemplado com aquilo que você não pode chegar, mas para você chegar até aqui nesta noite, houve uma batalha grandiosa, houve uma batalha entre os céus e as trevas, onde as trevas não queriam deixar você chegar aqui, mas o Senhor te guardou, o Senhor te cuidou, o Senhor veio junto contigo e Ele te fez sentar nesta cadeira, e Ele fala para ti: enquanto você me adora aqui, eu trabalho na sua casa, enquanto você louva a mim aqui, eu cuido da sua família e tudo que eu tenho diante de ti. Aleluia! Glória a Deus! O mundo caiu em pecado em Adão e Eva, e Deus tentou de todas as formas trazer ao povo novamente a sua vontade. Deus levantou profetas, Deus levantou homens e mulheres de Deus, mas Deus, Ele sabe naquele que Ele trabalha. E quando muitos acharam que não havia mais saída, não havia mais possibilidades, não havia mais jeito, o Senhor respondeu e disse: eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou andar em meio ao meu povo, eu vou sofrer tudo aquilo que eles sofrem, eu vou viver tudo aquilo que eles vivem, e vou fazer grandes coisas em seu meio. Jesus Cristo veio até a terra, o Verbo se tornou carne, andou em meio de nós, falou ao coração do povo. Deus ensinou, Deus direcionou, Deus curou, Deus salvou, Deus fez todas as coisas, mas muitos não receberam. Como muitos hoje ainda não recebem, como muitos hoje ainda não creem e acreditam no Deus que nós servimos. Mas você, meu irmão, quando você sai daqui, a sua vida com Cristo não é somente na igreja, a sua vida com Cristo é principalmente fora da casa do Senhor. É quando você pisa a planta dos seus pés lá fora, o Senhor, Ele está junto contigo. Aonde você anda, aonde você pisa, as pessoas através da sua vida vê o testemunho que você dá, vê os caminhos que você segue, vê os passos que você está dando, e isso pode ter certeza que vai trazer pessoas aos caminhos do Senhor. Muitas pessoas que às vezes debocham da sua vida, muitas pessoas que às vezes desacreditam daquilo que Deus faz sobre a sua vida, mas quando ele vê o milagre, quando ele vê Deus agindo, quando ele vê Deus fazendo grandes coisas, ele diz: eu quero servir este Deus também, eu quero servir este Jesus Cristo também, eu quero andar sobre a vontade desse Senhor, e eu quero estar junto contigo, louvando, agradecendo, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Deus é grandioso, meus irmãos. Deus, Ele é tremendo. E eu digo para vocês que a vida de vocês é um testemunho vivo na vida daqueles que não andam segundo a vontade do Senhor. E eu posso te dizer como um testemunho que eu trabalhava numa empresa de telemarketing, e os irmãos sabem que o povo que trabalha ali não segue os caminhos do Senhor. Eu era o único não, tinham 3 cristãos ali, 3 pessoas que serviam a Deus ali, e as pessoas que serviam a Deus, cada uma era de uma denominação.
E eu estava sempre sentado com a Bíblia aberta na minha mesa. Muitas pessoas, quando eu passava, falavam: olha o crente aí. Chegou o crente, era um dos primeiros a chegar de manhã. Tinha alguns que chegavam até com deboche, aí sorria e falava: paz do Senhor. Eu falava: paz está contigo e continue sobre a sua vida. Muitos olhavam para minha cara, tiravam sarro, e eu trabalhava com vendas, trabalhava com metas. Tinha muitas vezes que a meta era grande, era apertada, e eu falava para Deus: Senhor, eu não vou conseguir bater a minha meta. E o Senhor me dizia sempre em oração, quando eu estava com meus joelhos dobrados, que é o melhor relacionamento com Deus: dobre os seus joelhos, vai falar com Ele, porque Ele te responde. Feche a porta do seu quarto, fala com Ele e ande nos caminhos dEle. E o Senhor sempre falava a mim: você vai bater, você vai bater, você vai alcançar, você vai chegar. Muitas vezes eu era um dos primeiros a bater minha meta, e aí as pessoas falavam: o crente não vai ajudar mais ninguém não, hein? O crente vai agora fazer tudo conforme a vontade dele. E o Senhor falava: agora é hora de dar testemunho daquilo que eu faço sobre a sua vida, então comece a ajudar o restante. Eu trabalhava com 30 pessoas na minha equipe, pessoas de outras religiões. Muitos tiravam sarro, chegavam quando o negócio apertava e ela no crente falava: tem como me ajudar? Falava: claro que tem, porque o meu Senhor me ensinou a ajudar ao próximo. O meu Senhor me ensinou a entregar aquilo que eu tenho de melhor ao meu próximo. E um dia eu saindo de lá, a pessoa ia me mandar embora, um dos coordenadores, ele olhou para mim e falou assim: você deve estar triste, né? Porque eu vou te mandar embora. Eu falei: não, porque meu Senhor falou antes comigo. O meu Senhor falou comigo: estou te tirando da onde você está, te levarei para trabalhar com o aplicativo. E eu falei: Senhor, trabalhar com aplicativo não, Pai. Ele falou: mas é lá que eu vou te usar. É lá que você vai ser usado por mim. E todos que chegarem dentro do seu carro estejam ouvindo louvor, para eles ouvirem a minha voz. É porque lá eu vou trabalhar. E no dia que eu estava saindo de lá, veio um rapaz até mim e disse: Cristiano, ainda eu tenho salvação. Eu disse para ele: meu Deus, há salvação para todos. É somente você adorar, é somente você entregar os seus caminhos a Ele, porque grandes coisas Ele fará sobre a sua vida. E aquele jovem, há muito tempo eu não falava com ele, até que um belo dia ele mandou mensagem a mim. Falou: Cristiano, você lembra daquilo que você me falou no meu trabalho, no nosso trabalho? Eu falei: lembro. Falei: como está a sua vida? Ele falou: não quero falar disso não, só quero te falar algo. Estou seguindo os caminhos do Senhor. O Senhor me alcançou, Cristiano. O Senhor trabalhou sobre o meu coração. E eu saí da vida que eu estava, eu saí dos passos que eu andava, e hoje eu glorifico e exalto esse Senhor. Eu glorifico e exalto Ele aonde eu chego. Eu falei: agora você se prepare, porque a vida de cristão não é fácil. A vida de cristão não é só boas coisas, mas a perseguição. Há momentos difíceis, há momentos de tristezas, há momentos de angústia, há momentos de dores, mas há uma resposta para ti. O Senhor te diz: em todo o tempo estarei contigo. Pode ser nos caminhos mais difíceis, eu estarei contigo. Você pode ser jogado na cova dos leões, eu estarei lá junto contigo. Você pode ser jogado na fornalha ardente, em fogo, eu passearei contigo. E aonde você estiver glorificando meu nome, lá estarei contigo em todo o tempo, e eu serei contigo. Você pode chamar Deus em todo o tempo, e Ele te responderá, porque é Ele que trabalha sobre as suas vidas, meu irmão. Lembra que eu disse lá no início que é necessário dar o primeiro passo? Pedro, no momento de grande tempestade, dentro de um barco, todos os tripulantes do barco se assustaram, tiveram medo, porque
que viram um homem vindo andando sobre as águas. Acharam que era um fantasma. Mas Pedro, olhando bem, disse: Senhor, se és tu, deixa eu ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: Venha, Pedro, vem, Pedro, vem sobre as águas. E o Senhor te diz nesta noite: saia da onde você está, saia dessa forma estagnada que você está, me busque mais. Chegou o tempo de andar sobre as águas. Ah, Senhor, mas se eu começar a afundar, o Senhor te diz nesta noite: eu estendo as minhas mãos a ti e te levanto, eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto, e você não vai afundar. Esse Jesus que te chamou, meu irmão, Jesus te chamou para andar sobre as águas. Jesus te chamou para sair do estado que você está. Onde está aquele tempo de oração que você tinha com Deus? Será que está direcionado ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp? Será que está direcionado à televisão, às notícias do mundo? Aonde está aquele tempo lendo a palavra de Deus, aonde você chorava e sentia a presença de Deus? O Senhor te diz nesta noite: é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar ao princípio de tudo, aonde você sentia a minha presença, quando você dobrava os seus joelhos e ali eu falava contigo. O Senhor se inclina para ouvir o seu clamor. Ah, mas como você pode me confirmar isso? Eu te confirmo em Salmos de número 40, a palavra do Senhor diz no verso de número 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando você dobra os seus joelhos, quando você fala com o Senhor, muitas vezes você pode achar que o Senhor não está te ouvindo, muitas vezes você pode achar que o Senhor te esqueceu. O Senhor te diz nesta noite: eu ouço todos os seus choros, eu ouço todo o gemer da tua alma, eu ouço cada situação que você apresenta em mim, e eu te digo: eu estou contigo, eu estou contigo, e eu estou contigo em todo o tempo. Glória a Deus. Aleluias. No verso de número 2, ainda em Salmo 40, vai dizer: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O Senhor firmou os seus passos na presença dEle. Ele te tirou do pecado, Ele te tirou da transgressão, Ele tirou das coisas do mundo, firmou o seu passo, e Ele te diz: tu és meu. Enquanto você estiver sobre a rocha, pode vir tempestade, pode vir ventanias, pode vir tudo, mas a tua casa não será abalada, pois ela está firme em Cristo Jesus. Não é sobre o homem que a gente firmou as nossas casas, não é sobre a areia que a sua casa está firmada, mas sim em Cristo Jesus. A tempestade vai passar, meu irmão, a ventania vai passar, porque Cristo chega, e quando chega, Ele manda, porque Ele tem autoridade. Ele faz a tempestade cessar, Ele faz o mar se acalmar, e Ele faz toda a ventania parar, porque Ele está no barco e está junto contigo em todo o tempo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Oh, aleluias. Aleluias, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias.
Deus, Ele é tremendo. Deus trabalha naquilo que é impossível. Deus trabalha naquilo que o homem não entende. Deus nos tirou da onde muitos achavam que não seríamos tirados. Deus nos separou. Deus te tirou do mundo do pecado. E muitos, quando vê você saindo da sua casa hoje, eles olham e pode ter certeza que todas as vezes que você pisa a planta dos seus pés fora da sua casa, muitos estão olhando e dizendo: Senhor, Senhor, me salva. Senhor, eu quero estar junto com aquele irmão, eu quero estar junto com aquela irmã, eu quero estar junto com aquelas crianças, eu quero estar adorando ao seu nome. E o Senhor te diz nesta noite: usarei vocês como grandes discípulos da minha palavra, levarei a lugares que muitos não chegaram, e vocês salvarão vidas através do meu nome, pregarão a minha palavra, e muitos serão restaurados, muitos serão reerguidos, muitos serão transformados pela minha palavra através de ti. O Senhor, Ele usa a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13, a palavra de Deus vai dizer: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos edificados sobre o mundo. Nós somos edificados sobre o monte. E o Senhor te diz: vós sois a luz deste mundo. Aonde vocês pisarem, precisam ser diferentes. Precisam deixar Deus trabalhar sobre as vossas vidas. Mas, meu irmão, não temas. Não temas, porque o Senhor é contigo em todo o tempo. Precisamos ser diferentes. Você já comeu um arroz, um feijão, uma carne sem sal? É diferente, não tem gosto. Agora, quando chega o sal, chega algo diferente, e todos percebem aquilo que está de diferente ali, aquilo que está de diferente no meio. Todos entendem que o sal, ele é importante, e vós sois o sal deste mundo. Quando você está numa casa e esta casa acaba a luz, a primeira coisa que você vai fazer é correr para acender alguma luz, para poder ver as coisas. E o Senhor te diz nesta noite: aonde ela se forma, aonde era vazio e sem luz, o Espírito Santo de Deus chegou. Ele trouxe luz ao seu coração, Ele trouxe luz aos seus caminhos, Ele trouxe luz à sua vida, e Ele te separou, Ele te remiu, Ele te levantou, Ele trabalha sobre a sua vida, e tudo que dele Ele faz maravilhoso. Meus irmãos, trabalhando com aplicativo, muitas vidas entraram no meu carro, muitas vidas sentaram naquele banco. Um dia entrou um jovem, ele sentou no meu carro com mais 3 amigos. Eles estavam indo para um barzinho e começou a tocar um louvor. E esse louvor começou a tocar, e ele estava sentado ao meu lado, e ele disse: tem como aumentar mais um pouco? E aí eu levantei e falei: opa, vamos até o talo agora. Aumentei tudo, e ele começou a louvar, ele começou a adorar, ele começou a glorificar ao nome do Senhor. E eu vi o local que ele estava indo, e eu falei: vai trabalhando, Jesus, vai trabalhando, Deus. E ele indo, louvando, adorando, glorificando. Na hora que chegamos na porta do local, muitos jovens ali, ele olhou para o meu rosto e disse:
acredita que eu era da Assembleia de Deus? Eu louvava, adorava, glorificava o nome do Senhor. E hoje eu estou aqui nessa situação. E eu falei para ele: você ouviu o louvor? Ele falou: meu Deus, o louvor entrou no meu coração. O louvor limpou. E eu disse a ele: você ainda quer entrar nesta casa? Ele disse: não, volta por favor, porque eu quero voltar para minha casa. Eu quero voltar para o meu lar. Os amigos dele olharam para ele e disse: meu amigo, o que tu está fazendo? Ele disse: eu sei quem me chamou, eu sei quem me uniu, eu sei quem me separou. Ali eu não entro porque não é o meu lugar. Ali meu lugar é a casa de Deus e lá eu devo estar. Se vocês quiserem entrar, vocês entrem. E eu disse a eles: ouçam o que o teu amigo está dizendo. Não entre, porque ele é trevas, mas aonde ele vai, ande com ele, pois lá é luz. Lá é luz, lá é luz. E o Senhor trabalhará sobre a vida de vocês. E aquele jovem disse: você pode voltar para minha casa? Eu falei: posso. Ele: quanto você me cobra para voltar? Eu falei: não cobro nada, porque Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço na cruz. Ele pagou o preço como cordeiro imaculado. Ele foi até a cruz. Ele disse: pai, está consumado, está pago. Todos estão salvos segundo o meu sangue. Aqueles que andarem segundo a minha palavra, aqueles que aceitaram meus caminhos e agora professarem a minha fé e clamarem o meu nome, ali eu salvarei, ali eu levantarei, ali eu trabalharei e todas as coisas serão feitas. Oh, Naramachore, Cantava, Iramachore. E eu voltando com aquele jovem, ele falou: o que o senhor quer me falar? Porque Deus falou que você tem algo para a minha vida. Eu falei: meu jovem, o Senhor tem um chamado sobre ti. E o Senhor tem um chamado sobre a tua casa. Só que primeiro Ele vai te libertar deste mundo que você está. Porque é você que vai levar o Evangelho dentro da tua casa. É você que vai ser a luz do seu pai, da sua mãe. É você que vai libertar o seu irmão do mundo das drogas. E ele olhou para os meus olhos assustados. E ele disse: como você sabe que o meu irmão está no mundo das drogas? Eu falei: porque Deus fala. Deus sabe as suas necessidades. Eu como homem posso não saber, mas o Senhor Ele fala. É isso mesmo. Ele falou: o meu irmão está perdido. Eu disse: não está mais, porque o Senhor volta contigo. E aonde ele adentrar e você falar: entra comigo, Senhor, as trevas vai bater em retirada, porque não há dois ambientes e não há para viver no mesmo lugar a luz e as trevas. Se você andar com as trevas estará contigo. Agora, se a luz andar com você e você chamar ele para estar naquele ambiente, as trevas baterão em retirada. Ele chegou na casa dele, ele entrou, e antes de ele entrar, a mãe dele já estava na porta. A mãe dele chorando. Quando ela viu ele voltando, ela se dobrou os seus joelhos e falou: é meu filho voltando, é meu filho, o Senhor alcançou, o Senhor trouxe meu filho de volta. Ele virou para mim e disse: está vendo aquela mulher? Falei: estou. Ela é da Assembleia. É aquela mulher que dobra os seus joelhos todas as noites. É aquela mulher que quando eu saí de casa, ela disse: você vai, mas você vai voltar. Você vai, mas o Senhor vai te trazer de volta. E é ela que está ali com os joelhos dobrados. É ela que está glorificando o nome do Senhor. E eu falei: agora você desce, agora você abraça. Quando ele abriu a porta, nem foi necessário ele ir até ela abraçar, porque ela foi como o pai do filho pródigo, abraçou ele e falou: meu filho vive, ele está de volta a casa e o Senhor trabalha sobre a vida dele. E eu falei: senhora, leva este menino, leva ele para pregar a palavra de Deus.
Jesus Cristo que pagou o preço por mim e por ti. Esse Jesus Cristo que quando Ele chegou, parafraseando, o inimigo deve ter dito a Ele: para quê? Vai pagar o preço por este povo, por estes aí. E o Senhor disse: para ti pode não ter valor, para ti pode não valer nada, mas para mim fui eu que escolhi, para mim fui eu que separei, para mim fui eu que chamei. Antes de entrar no ventre da mãe, eu sabia quem era. Antes mesmo de ser colocado o nome, fui eu que disse: este será o nome do teu filho e fará a minha obra. É esse Deus que trabalha sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Meus irmãos, abra por gentileza a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13. A palavra de Deus diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas. Quem nos tirou, meu povo? Quem foi aquele que nos resgatou? Quem foi aquele que nos separou? Jesus Cristo. E nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Os seus pecados foram pagos na cruz, com o sangue daquele que seria o único que poderia pagar. Eu e você não podemos pagar pelos nossos pecados, mas quando Jesus Cristo foi para a cruz, Ele pagou com o sangue dele, e Ele disse: está consumado, está pago, e todo aquele que confessar o meu nome, nada mais há contra ele. Todo aquele que andarem sobre a minha palavra, ninguém mais apontará o dedo a ele, pois eu paguei, eu remi, eu libertei, e eu trabalho sobre a sua vida. O qual, no versículo de número 15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Todas as coisas foram reconciliadas por ele. Todas as coisas que estão no céu e que estão na terra, que está na terra e que está no céu, foi por ele, foi pelo sangue dele que todas as coisas foram reconciliadas. Somente ele poderia fazer isso. Nem mais um homem, nem mais uma pessoa, nem mais um dinheiro, nem mais um valor conseguiria alcançar aquilo que somente Jesus Cristo conseguiu alcançar através das nossas vidas. Através do seu sangue, Ele pagou um preço que ninguém poderia pagar. O inimigo pode ter olhado para ele e dito: isso é loucura, você vai pagar isso pela vida deste povo. E ele disse: vou porque é meu, eu escolhi, então tudo que eu fizer vai ser para salvar a vida deste povo. Glória a Deus. Esteja todo o tempo firme na presença de Deus, meus irmãos. E para que a gente possa encerrar,
Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo de número 2. Versículo de número 4. A palavra de Deus vai dizer: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso quer dizer, cuide do seu irmão, cuide daquele que está ao seu lado, cuide daquele que está junto contigo. Você viu que ele não está vindo à igreja? Procure ele, mande uma mensagem, vá até a casa dele, ligue, cuide daquele que o Senhor te chamou, que está junto contigo nesta caminhada, porque muitas vezes você está forte, mas seu irmão está enfraquecido, e você ajuda o seu irmão a levantar. Muitas vezes o seu irmão está sem força, mas é através da sua oração, é através do seu clamor, o Senhor ouve aquilo que está sendo chamado, o Senhor ouve aquilo que está sendo pedido, e Ele diz: eu trabalho sobre a sua vida. Versículo de número 5 que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhança aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. Ele podia muito bem virar e dizer àquele povo: não vou pagar este preço, porque muitos não conseguem nem orar, muitos não conseguem dar um momento de oração junto comigo, mas ele diz: eu vou até o final, eu vou até todas as coisas, eu vou até a cruz. Ele levou chibatadas por nós, ele levou cusparada por nós, ele levou xingamentos por nós, mas ele foi até a cruz, ele foi até a cruz, ele foi crucificado, ele pagou o preço, mas ao terceiro dia, ele ressurgiu, ele estava aqui novamente, ele disse: estou aqui, você não está abandonado, eu estou junto contigo, eu ando junto contigo, em todo o tempo estarei ao nosso lado. Versículo de número 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Versículo de número 10: para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo de número 11: e toda língua confesse, e toda língua confesse, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você tem um Senhor, você tem um dono, você tem aquele que te separou, você tem aquele que te uniu, você tem aquele que te levantou, você tem aquele que pagou o preço por ti. E ele diz: a sua vida vale muito, a sua vida vale muito, a sua vida vale muito. Seja fortalecido nessa noite, seja cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite, seja cheio da graça de Deus nessa noite, seja cheio da unção de Deus nessa noite, seja cheio do amor de Deus nessa noite, seja cheio do poder de Deus nessa noite, seja cheio da graça daquele que pode todas as coisas nessa noite. Se você entrou fraco, saia forte. Se você entrou triste, saia feliz. Se você entrou amargurado, o Senhor cura toda tristeza, toda mágoa, toda tristeza, toda mágoa. O Senhor cura a enfermidade, o Senhor, Ele levanta aquele que está caído, o Senhor fortalece aquele que está fraco, o Senhor cuida daquele que Ele ama todo o tempo. E o Senhor diz: eu sou luz, você é luz, então resplandece sobre este mundo, resplandece sobre este povo, e seja a luz deste mundo. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso remédio, o Senhor é aquele que nos levantou, o Senhor é aquele que nos separou, é Ele que pagou o preço, é Ele que continua todos os dias ouvindo o seu clamor. Quando você toma o seu
ao seu lado e diz: filho, fala comigo, filha, fala comigo. Qual é a dor? Qual é a tristeza? Aquilo que é impossível e você entrega nas mãos do Senhor. Ele diz: para ti é impossível, mas nada é impossível aos olhos de Deus. Nada é impossível ao Deus que te chamou. Nada é impossível àquele que te separou. Ele trabalha sobre a sua casa, Ele trabalha sobre o seu casamento, Ele trabalha sobre o seu filho, Ele trabalha sobre esse bairro. E o Senhor grandes coisas vai fazer através da sua vida. Você crê nisso? Que Deus nos abençoe grandemente nesta noite. Eu agradeço grandemente esta oportunidade. Que Cristo venha falar melhor ainda aos vossos corações. Deus abençoe, meus irmãos.